Boa tarde, pessoal. Energia lá em cima ainda? Muita coisa boa já rolou por aqui, mas a gente vai continuar trazendo muita coisa boa para vocês. Vou começar me apresentando. Para quem não me conhece, eu sou Vinícius Schmidt. Para quem me conhece, eu também sou Vinícius Schmidt. É para todo mundo. Mas a grande maioria das pessoas me conhece como Vini, sou consultor de diversidade e inclusão na Schmidt Consultoria, a empresa de eu e eu mesmo. E eu trabalho com estratégias de diversidade e inclusão para impulsionar não somente a pauta de diversidade e inclusão, mas a pauta de gestão de pessoas dentro das empresas. Vou me autodescrever, eu sou um homem branco, cabelos loiros curtos, barba loira escura. Também curta, eu fiz bonitinho para chegar aqui, está bem bonitinho para vocês. Estou utilizando um microfone estilo Madonna, que me deixa muito empoderado e com vontade de cantar. Estou utilizando uma camiseta verde, estou com um crachá aqui do evento, uma calça cinza e estou sentado na minha cadeira de rodas. E vou ter o prazer de mediar essa conversa hoje com as duas Anas que estão me acompanhando, Ana Menegotto, Ana Franzotti, para a gente falar um pouco sobre a correlação entre saúde mental e a pauta de diversidade, equidade e inclusão. Uma correlação super fundamental, mas que eu só vou mediar porque quem vai falar são elas. Quem vai dar, de fato, o recheio disso tudo aqui são elas. Ana Menegotto, vou pedir primeiro para você se apresentar um pouco para a galera, se descrever e contar um pouco de onde você vem e qual que é o seu trabalho hoje. Obrigado. Agora foi. Oi, oi. Agora sim. Boa tarde, pessoal. Eu sou Ana Menegotto, responsável pela área de recursos humanos na Sodexo. Estou na Sodexo, vai completar 11 anos agora. E vim do varejo antes de estar na Sodexo, então tenho uma total empatia ali pela fala dos meus colegas e os desafios que eles enfrentam hoje. Vou também me autodescrever, sou uma mulher branca, cabelos no ombro, com luzes, estou com um casaco branco, uma blusa laranja, uma saia azul e um tênis. E vou passar para a Ana se apresentar. Oi, gente, boa tarde. Estou feliz demais de estar aqui. Vou me audiodescrever primeiro. Sou uma mulher branca, cabelos cacheados preto. Estou vestindo um blazer azul marinho, uma blusa verde, calça jeans e sapato preto. E acho que traz um pouco dessa questão da felicidade, porque estou do lado da Ana, que a gente tem uma amiga em comum muito querida. Que também chama Ana. Que também chama Ana. Acabei de ouvir Mafuane, o pessoal do GPA, da Magalu, que é inspirador demais. Tati, querida. Estou na Unilever há 12 anos. Trabalho na área de cultura da Unilever. E, desde o ano passado, também liderando a agenda de equidade, diversidade e inclusão. E acho que a gente vai ter um papo muito bom hoje aqui. Sem dúvida nenhuma, vocês perceberam que eu estou muito bem acompanhado, né? Então, o conteúdo hoje, agora aqui, vai ser de fato incrível. Como vem sendo incrível, e a gente já conversava, né, como a pauta de diversidade e inclusão já vem aparecendo durante todo o evento, né? Em algum momento, sempre tem alguém, não sei se vocês perceberam, falando sobre diversidade, trazendo a relevância dessa pauta. Mas eu quero começar falando, de fato, de saúde mental, é o tópico principal da nossa conversa, e eu vou pedir para a Ana Menegotto trazer um pouco sobre o programa de saúde mental da Sodexo, um programa robusto, um programa grande. Queria que você me contasse um pouco da importância desse programa para as pessoas colaboradoras, onde que isso se conecta com a estratégia da Sodexo como um todo. Bom, para eu conseguir explicar, né, onde a gente afunila no programa, eu vou precisar dar um pouco de contexto para vocês. A Sodexo, ela é líder de serviços, né, em qualidade de vida. É a missão que a gente tem, promover qualidade de vida por meio dos serviços de facilities e alimentação. A gente está dentro de várias empresas, dentro de hospitais, dentro de escolas, dentro de plataformas de offshore, enfim. E nós temos 47 mil colaboradores. Desses 47 mil, mais de 90% é de base operacional, né? E aqui a gente está falando da base da pirâmide social mesmo. Então, existe lá todo um recorte, quando você fala de saúde mental, que precisa ser considerado quando a gente vai desenvolver programas, porque, assim como os colegas falaram hoje aqui, a gente tem programas com vários parceiros, olha para a questão para a saúde mental com uma perspectiva mais integral, olha para o indivíduo, olha para as relações, olha para o sistema, mas a gente precisa também entender que, com uma população, né, que representa um extrato social, a gente precisa assumir o nosso compromisso social. Então,
Hoje a Tati começou o dia falando, mas o que a empresa tem a ver com a saúde mental? As empresas, sim, têm a ver com saúde mental, assim como, sim, elas têm a ver com a pauta de diversidade e inclusão. Elas precisam assumir, né, essa parcela da responsabilidade social que nos é deixado como um legado. Eu gostei muito da fala da Mafuane ali em relação ao posicionamento dos espaços da mulher, porque a gente é o legado dos espaços que foram criados, né? Se hoje eu estou aqui como mulher e posso falar de uma pauta dentro da empresa sobre saúde mental, sobre diversidade, sobre qualquer outra pauta que há 20 anos não existia, foi porque alguém abriu esse espaço para mim. Então, honrar esse legado, mas também lidar com responsabilidade com esse legado é importante e é um convite aqui que eu queria deixar com todo mundo. Então, a gente, com esse recorte da questão da saúde mental e do público que a gente tem, a gente precisa entender quais são as limitações e as oportunidades e entender também que o que vai funcionar, né, para o público administrativo, para o líder, enfim, não vai funcionar para o público operacional. Certamente também, e adorei a equação que a Tati colocou ali, falando sobre a saúde mental, é a combinação, né, da relação do indivíduo com o ambiente. E aí a gente tem um desafio, né, como empresa, que o nosso colaborador da operação, por exemplo, ele não vive o nosso ambiente. Então, para além de ter a dispersão geográfica, de ter gente lá do Oiapoque ao Chuí, literalmente, ele vive o ambiente do nosso cliente, com a cultura do nosso cliente. Então, os chamados terceiros, né, o nome por si só já é terrível, ele não é o primeiro, ele não é o segundo, ele é o terceiro. Como, com esse olhar em rede, esse olhar de ecossistema, trabalhar em sistema mesmo para as empresas que já têm essa consciência, né, pode nos proporcionar também e nos otimizar uma série de ações em conjunto. Não acho que a gente, com desafios como esse, consegue resolver sozinho. Empresas também poderiam se conectar. E aí, olhando para o recorte do ambiente e o recorte simbólico, eu diria, né, porque tem esses dois aspectos, existem aspectos que a gente tem que endereçar como empresa para que o ambiente de trabalho seja um ambiente que promova a saúde mental e, do aspecto simbólico, para que aquele colaborador que lá está, na planta de alguns de vocês aqui, sintam-se pertencentes à Sodexo e sintam que o que eles fazem, sim, tem um significado. Como é que você personaliza a importância do trabalho para aquela pessoa? Na pandemia, a gente viveu uma série de aspectos, assim como todo mundo, né? Mas a gente teve falas que nos marcaram muito, porque oficiais de serviço geral, pessoas que servem a comida, cozinheiros, auxiliares de cozinha, eles se enxergam como invisíveis. Não sei se vocês sabem disso. E aí, na pandemia, foi definida lá uma classe do que chamávamos serviços essenciais. E essas pessoas foram consideradas, né, como serviços essenciais, o que gerou para o nosso pessoal e para a gente também um senso de orgulho enorme. Então, como que a gente, com esse senso de orgulho, manifesta isso para a sociedade, para toda a nossa cadeia de stakeholders, dizendo, olha, são essenciais também. Não adianta a gente ter programas de yoga, de Gympass, enfim, né, e uma série de outros programas, e não dar oi para o porteiro. Né? Então, como é que a gente trabalha essa cadeia do que é valor de fato? Então, enfim, posso ficar falando horas aqui, vou passar para a Ana, porque eu sou uma apaixonada pela causa mesmo. Não, acho que você trouxe pontos bem legais, né, Ana, em relação à diversidade, a gente ampliar também um pouco da perspectiva de como a gente percebe diversidade. É claro que os pilares são fundamentais, aqueles tradicionais, clássicos que a gente trabalha, mas também é importante a gente compreender a diversidade que está ao nosso redor em relação a níveis dentro de uma hierarquia organizacional, a posições que se ocupam, ao trabalho que é feito. Muita gente falou aqui também sobre o espaço da operação dentro de uma estratégia de saúde mental, dentro de uma estratégia de diversidade, equidade e inclusão. E aí a gente está falando, como você bem disse, de um extrato da sociedade que vai ter diversas vulnerabilidades congruentes ali, né? Vulnerabilidades sociais, vulnerabilidades sistêmicas. Então, é legal que você trouxe isso, dessa preocupação de entender
o quão essencial é a participação, e foi dito isso hoje durante algumas conversas aqui, como é essencial a gente entender que muitas vezes a operação é quem está tocando tudo lá para frente. E a gente precisa entender como que a gente chega nessa galera. Mas eu vou passar para a Ana Franzotti agora. Vocês viram que eu estou com o meu celular aqui, quem não percebeu, eu estou com o meu celular porque é a minha colinha, para poder ler meu roteiro aqui e não me esquecer de nada. Mas eu vou perguntar para a Ana sobre o trabalho dentro da Unilever. Vocês, na Unilever, querem construir uma sociedade onde todas as pessoas tenham direitos iguais, né? E eu vou ler aqui. A ambição da empresa é construir ambientes de trabalho equitativos e alcançar equidade, diversidade e inclusão em tudo o que fazemos. Então, a gente traz uma amplitude... Tudo o que fazemos é muita coisa, né, Ana? E o que eu quero te perguntar é como que isso se dá na prática, né? Você hoje lidera, você hoje pensa a estratégia em relação a isso, a execução disso, qual que é o seu papel e como é possível a gente fazer algo dessa magnitude? Eu acho que tem um fato que é importante de dizer, é que essa conversa dentro da Unilever, quando a gente fala de diversidade, ela começou em 2008. Então, quase 20 anos que a gente traz o tema de diversidade, num primeiro momento falando de gênero, estabelecendo em 2010 que nós queríamos ter 50% de mulheres em cargos de liderança em 10 anos. E eu digo que mais feliz do que dizer que em 2018 nós chegamos a 53% de mulheres em cargos de liderança, mais feliz do que dizer isso, para mim, é motivo de orgulho e felicidade dizer que desde 2018 a gente tem mais de 50% de mulheres em cargos de liderança. E eu olhei o dado hoje para trazer para vocês. Na direção da companhia, nós somos 59% de mulheres. Então, a representatividade, ela, sem dúvida nenhuma, ela gera um impacto no modo de operação e no modo como as pessoas se relacionam. Por que eu faço questão de falar do tempo? É porque muitas vezes a gente tem uma expectativa de, nas ações de diversidade, você ter um retorno muito rápido. É muito fácil botar para dentro. Todo mundo entende muito bem o que eu estou falando. É muito fácil. Você estabelece metas, você contrata uma consultoria e você vai trazer mulheres, negros, PCDs, mulheres trans, homens trans. É muito fácil. Então, é muito importante a gente ter ciência de que tem uma engrenagem imensa para movimentar dentro da cultura de uma organização para que as pessoas se sintam incluídas. Um outro dado importante é que, quando a gente chega nos 53% de mulheres em postos de liderança em 2018, qual que era o perfil dessas mulheres, gente? Bem alto. Brancas. Hétero. Cis. Era esse o perfil, gente. E aí a gente estabelece um compromisso com a interseccionalidade a partir de então. Então, de novo, começa uma nova jornada, onde oficialmente a gente assina, né, acordos de equidade racial, enfim, tudo isso que vocês já ouviram de colegas aqui, vários colegas passando pelo mesmo processo, não é uma novidade. Mas não é fácil. E por que não é fácil? Vou me permitir fazer um parêntese aqui individual, para depois voltar para a estratégia. É porque nós somos ensinados historicamente a excluir. Incluir é um verbo muito romântico. E ele só existe na prática com intenção. Hoje, quando qualquer líder da Unilever me pergunta, fala, não, mas eu quero fazer letramento. Para eu poder contratar, eu quero fazer letramento. Aí eu falo, meu amigo, o primeiro treinamento que eu ministrei na minha vida foi sobre comunicação, há alguns bons anos atrás, porque não falava feedback naquela época. E até hoje a gente dá treinamento de feedback para liderança, faz 30 anos. Então, assim, não é o letramento que vai fazer você mudar como líder ou você incluir. É a vivência. Então, eu pergunto, quantas vagas você teve o ano passado? Aí ele fala, semana passada eu tive essa conversa. 3. E você contratou quem? Você promoveu quem? O hétero, branco, cis. Mesmo ele tendo todo o letramento do mundo dentro da Unilever.
mesmo ele tendo toda a mentoria do mundo, mesmo ele tendo todo o suporte nacional e internacional nos temas de diversidade, equidade e inclusão, é essa escolha que ele faz. Então, a escolha é individual. Por quê? Porque a gente tem viés. E porque a gente é ensinado a excluir o que não é parecido com a gente. Então, se eu não trato isso na essência, eu não consigo transformar políticas, eu não consigo... Então, existe um espaço muito grande para a gente fazer essa jornada junto com a liderança. E trazer representatividade é importante. Porque quando uma jovem negra é entrevistada por uma gerente negra, ela tem uma outra experiência, totalmente diferente. Eu tenho um depoimento que é muito marcante para mim, e a pessoa sabe que eu uso como exemplo, é um rapaz da comunidade LGBTQIAP+, da Unilever, ele fala assim, eu não quero sair da Unilever porque eu não quero ter que voltar para o armário. Olha o impacto disso, gente. Da gente poder ser quem a gente quiser dentro de uma organização. Então, acho que todos esses exemplos, essa conversa, eu gosto de fazer porque a gente não faz nada disso sozinho. Então, tem que conversar com a liderança, tem que ter políticas claras, tem que provocar o sistema, mas tem que ter representatividade, tem que ter acolhimento para representatividade, grupos de afinidade, discussões com especialistas. Ninguém faz nada sozinho nessa agenda. Perfeito, Ana. E dentro dessa perspectiva de representatividade, diversidade, equidade e inclusão, a gente consegue compreender um pouco da presença da saúde mental. Porque se a gente tem, de fato, como você disse, esse ambiente acolhedor, esse ambiente, eu vou colocar aqui minhas palavras, de segurança psicológica, de construção de um ambiente seguro, a gente vai estar impactando efetivamente a realidade das pessoas. Só que a gente também não pode negar como a interseccionalidade, como as diferentes identidades estão ligadas com a perspectiva de saúde mental. Saúde mental não é a mesma coisa para cada um, não é a mesma coisa para cada pessoa. Então, minha pergunta para vocês, vou começar com a Ana Menegotto, é como é que a gente identifica a questão de representatividade, de identidade, na correlação entre diversidade, equidade, inclusão e saúde mental? Qual é a relação dessas três coisas e por que é tão importante a gente falar de representatividade? Eu acho que a questão da diversidade, ela pode ser uma promotora da saúde mental, se você conseguir trabalhar ela de uma forma ampla, olhando ali para os 5 pilares, porque, obviamente, a pessoa se sente representada, ela pode ser quem ela é, isso traz para ela uma segurança psicológica que está conectada ali no pilar do indivíduo, com o fato dela se sentir bem, pertencente, enfim, não ter nenhum gatilho ali, ou pensar se ela pode trocar de empresa, porque talvez em outra empresa ela não vai ter esse mesmo espaço. Então, olhando para a representatividade propriamente dita, ela por si só, eu concordo com a Ana, ela é basicamente fácil de ser feita quando você tem foco e meta para ser cumprido e coloca ela na estratégia. Ela é mais difícil quando ela não está na agenda estratégica, mas quando ela está, ela é relativamente fácil, né? Então, nós temos ali um número para poder percorrer, nós trabalhamos a questão do letramento, a gente trabalha, eu costumo dizer que são ações soft e hard, né? O que vai pelo amor e aquilo que tem que ir pela dor, o que vai pela convicção ou o que vai pelo constrangimento, enfim. Porque a pessoa que está dentro de uma empresa que tem isso como valor, como pauta, como estratégia, ela também faz uma escolha de estar lá. Então, ela tem que saber que aquilo é uma pauta importante. Agora, o difícil é você começar a mergulhar nas interseccionalidades, porque a questão da saúde mental. Então, nós temos 84%, né, da Sodexo, liderança média são mulheres. Tá? C-level são 56%. Então, a gente tem uma pauta também de muitos anos. Foi muito difícil a gente construir. A gente começou com a pauta, aquele caminho clássico, começa com gênero, depois vai para a comunidade LGBTQIA+, depois a gente começou a olhar para a questão das gerações, questão de raças e origens, pessoas com deficiência. Então, os números, pelo tamanho da empresa, são números grandes e representativos em todos esses pilares, reconhecidos pelo mercado, interno, externo e tal.
Mas, como é que você faz um recorte desses 84% que eu falei para vocês, de liderança feminina, por exemplo, que a gente tem quase 12 mil colaboradores com mais de 50 anos. Então, a empresa é liderada, né, por mulheres que, a partir dos 40, quem já está nessa fase aqui sabe o que começa a acontecer, né? A gente muda. Existe climatério, existe menopausa, existem coisas que há 15, 20 anos atrás não eram conversadas. A capacidade produtiva da mulher pode ficar impactada. A avaliação de desempenho dela vai ser impactada, porque ela não está ali com aquela capacidade de memória que ela costumava ter antigamente. Então, esse é um recorte. Outro recorte, temos todo esse público de mulheres. Poderíamos ter mais mulheres negras na liderança? Poderíamos. A gente é uma multinacional. O que falta para a população negra? Capacitação. Né? Tiveram oportunidades iguais? Obviamente não, é só a gente olhar aqui. Eu costumo dizer que diversidade você não precisa, né, falar sobre, você olha, você enxerga ela. Então, qual é o recorte que se pode ter para poder ajudar essas mulheres a ascenderem mais a carreiras executivas? Outros recortes, pessoas com deficiência. Temos 2.100. E se eu errar o número, aí o pessoal do meu time não me xinga, tá? Fiz o meu melhor para decorar. Mas temos mais de 2.100 profissionais com deficiência. Temos o suficiente em cargos de liderança? Não. O que falta? Então, é muita intencionalidade e nunca acaba. Nunca vai acabar. Nunca vai ser suficiente, porque tem anos de coisas para a gente reparar por aí. Então, não tem como desconectar. Eu acho que a gente teve uma oportunidade e uma sorte, eu diria. O fato de a gente ter começado a trabalhar a agenda de diversidade há muitos anos ajuda agora a agenda da saúde mental, porque a gente consegue ser mais cirúrgico e personalizar o que para aquele público faz sentido, com erros e acertos, com limitações, enfim, levantando, né, caindo e levantando, mas a gente vai caminhando. Perfeito. Eu acho que tem a questão de representatividade e saúde mental. Eu acho que a organização vai se transformando na medida que você vai trazendo mais representatividade, né? E eu acho também que tem um exercício muito grande. Isso exercita músculos da liderança que ela não estava acostumada a exercitar. Exige uma escuta ativa, individual, muito diferente de quando você tem um time de iguais. Time de iguais, você não precisa desse refinamento. Quando você tem um time diverso, você precisa dessa escuta, você precisa entender daquilo que você não entende, porque você não vive aquela situação, e de como você cria, dentro do microcosmo, da microcultura do seu time, um ambiente mais inclusivo, aonde você possa ter espaço de diálogo sobre as questões de saúde mental. Porque se você não tem isso, a gente teve uma experiência que foi, a gente oferece atendimento psicológico 7x24, 24x7. A gente tem champions de saúde mental, e a gente começou a perceber que as pessoas não procuravam. Então, por que não procura o atendimento? É porque é um tabu. Aí você fazia focus group pequenos para falar de depressão, tinha fila de espera. Focus group assim, que você não grava a sessão, né, que é uma coisa bem... O RH não está lá, nem o médico do trabalho. Isso tinha fila de espera. Então, tem algum mecanismo nesse sentido que o microcosmo onde o time está, ele pode ser um destravador, sim, de como você lida com a saúde mental daquelas pessoas, de como você cria um ambiente psicologicamente seguro. E isso pode ir se ampliando. Então, eu acho que não é menor a gente olhar realmente assim, qual que é o preparo desse líder para lidar com isso? No meu time é bem diverso. No meu time eu tenho pessoas com deficiência, pessoas negras, ele é bem diverso. E o que esse time me ensinou, no sentido do tipo de escuta que eu tinha para o tipo de escuta que eu tenho hoje, de problemas que geram uma baita insegurança psicológica, por exemplo, para uma pessoa com deficiência, que eu não tinha a menor noção. Mas eles tiveram a oportunidade de dizer, olha, eu prefiro vir trabalhar meio período,
porque minhas pernas incham, minha cadeira de rodas, eu fico sentado o tempo inteiro. Então, assim, essa escuta ativa ela não é menor e ela é de cada um de nós aqui dentro das nossas organizações, independente do cargo de liderança, se você é um colega, se você... Não importa. Qual papel você exerce na sua organização, essa escuta individual ativa, ela muda não o ambiente de trabalho, mas ela muda a sociedade também, ela muda o nosso entorno também. Eu queria só puxar um gancho da fala da Ana, porque, assim, no nosso caso, ela é a maior de todas, ela não é menor mesmo. Ela é a maior de todas. Grande parte do nosso colaborador só vai conhecer o que é a cultura da Sodexo por meio do líder, né? Então, quando a gente fala que a saúde mental é a combinação de como o indivíduo se relaciona com o ambiente, e nem sempre eu tenho ali um espaço para trabalhar sobre aquele ambiente, seja o ambiente onde ele está trabalhando ou fora, né, as condições que ele tem de vida, eu tenho que, minimamente, por meio do líder, trabalhar essa empatia, né? A gente tem um programa chamado Liderança Empática que tenta trazer esse olhar, porque o líder, se de fato ele exerce um papel tentando entender a perspectiva do outro, por mais que ele não tenha vivido essa perspectiva, ele deixa de agir como um agente estressor. Então, assim, eu não posso ter ações, talvez, muito diretas para aquele colaborador, mas eu posso contribuir para que o líder que lá está não seja um agente estressor ainda mais de um contexto que já é complexo. Então, eu ainda acho, né, embora eu sei que isso pese os ombros dos líderes, eu ainda acho que o papel deles é o maior mesmo. Não vejo isso como menor, não. Acho que é um grande caminho. Os líderes têm sido desafiados, acho que precisam de novas habilidades, né? E a gente tem tentado trabalhar em conjunto, construir essas novas habilidades em conjunto, mas não tem outro caminho, assim, não vejo outro caminho. Eu gosto de comentar que, para trabalhar a pauta de diversidade, equidade e inclusão como liderança, muitas vezes é não ter necessariamente as respostas certas, mas saber fazer boas perguntas, no sentido de não ter necessariamente o que é pronto, o que não é pronto para receber a pessoa. Para pessoas com deficiência, eu sempre comento isso. É ter flexibilidade de se adaptar para o requisito que vai vir. Porque nós, pessoas com deficiência, por mais que podemos parecer parecidas ou não, cada pessoa vai ter o seu jeito de lidar, a sua ferramenta, o seu recurso, a sua maneira de conseguir performar, de conseguir trabalhar, de conseguir fazer qualquer coisa na vida. E enquanto a gente tenta trazer respostas prontas, a gente sempre vai bater nessa inevitável diversidade que a gente tem. Mas se a gente é flexível para ouvir a pessoa e adaptar aquilo que a gente tem, para garantir que a pessoa tenha acesso, aí, de fato, a gente está abrindo vias não somente que são mais impactantes para a pessoa, mas que também trazem ela para o protagonismo. Opa, eu participei do processo de criar minha própria inclusão. Eu participei do processo de criar esse ambiente que eu estou vivendo. E que agora ele não é um ambiente que os outros têm e eu me inseri. É meu ambiente também. Faço parte disso aqui. Eu vou contar uma história bem rapidinha para vocês, que eu achei bem interessante e está super conectado na minha percepção. Eu vou me denunciar como nerd aqui, infelizmente, para vocês, desculpa, mas eu acompanho muito esporte eletrônico. E aconteceu um caso recente muito curioso de uma pessoa com deficiência que era atleta de esporte eletrônico e uma pessoa da França que veio para o Brasil. E aqui no Brasil ela começou a jogar, começou a receber muito carinho da torcida. Porque, de fato, a torcida brasileira tem um carinho, ama muito, gosta de torcer muito. E isso gerou um processo super negativo de saúde mental nela. Porque ela falou, eu comecei a me pressionar para performar porque eu tinha medo de que as pessoas não iam me amar mais. Se eu não performasse, se eu não estivesse, de fato, rendendo. E ela se afastou e disse, eu vou ter que parar para entender. Porque no momento que eu fui acolhido, no momento que eu comecei a ter carinho, a ter, de fato, reconhecimento do meu trabalho, eu tive que lidar com bichinhos internos aqui que eram bem diferentes do que eu imaginava. Então, a pauta de customização, quando a gente fala de se aproximar da realidade da pessoa, é muito de entender também o lado de, talvez, essa identidade gere cicatrizes ou até feridas ainda abertas, que quando a gente mexe, a gente bagunça a pessoa. Saúde mental também não é só a gente pensar os benefícios, as qualidades, as ações que a gente faz dentro do trabalho, entender que nós somos sistêmicos. E tem coisas que vai mexer na gente, no nosso interior, da nossa origem, do que a gente passou, do que a gente já foi, da nossa realidade. E dar o espaço para entender isso, principalmente dentro do ambiente de trabalho, na minha percepção, alavanca a performance para caramba. Porque no momento que a gente consegue lidar com essas cicatrizes, a gente volta mais forte, mais resiliente e mais resistente. E aí é onde a gente alavanca bastante essa performance, né? Eu queria compartilhar isso. Puxei o tema para o meu lado, de deficiência,
Agora eu vou puxar o tema um pouquinho para o lado da Vitude, porque eu sei que a Sodexo é parceira da Vitude, trabalha com a Vitude há bastante tempo. Eu queria que você me contasse um pouco do impacto da Vitude nos programas, nos projetos, e como foi, enfim, construir toda essa jornada junto com a Vitude. Bom, tem sido, né? Eu vi ali, a gente ainda... Nós temos uma base sólida, mas eu preciso dizer para vocês que a gente ainda está vendo, né, essa árvore florescer e acho que a gente ainda vai colher frutos. A parceria da Vitude apareceu num momento super importante, também para ajudar a gente a realizar uma ambição que a gente tinha, que era a democratização da psicoterapia. Eu sou psicóloga de formação, cliniquei muitos anos, larguei por conta dos R$20 lá. Né? A gente tem que trabalhar muito ainda para que a valorização seja feita, e a gente está vendo um movimento interessante acontecer nesse aspecto, mas se a gente olha o histórico também, né? Psicologia do trabalho, QVT, lembra disso, Ana? Qualidade de vida no trabalho e tal, ainda não temos o espaço que deveríamos, mas, enfim... A gente, então, definiu, olhando para necessidades básicas supridas da nossa população versus aonde, de fato, a gente estava preparado para disponibilizar esse recurso, e fizemos um recorte onde a gente disponibiliza a teleterapia para por volta de 4.500 pessoas. São essas lideranças que estão lá no site, as primeiras lideranças que lidam com todo o nosso público operacional, para que elas, então, eu digo porque, por natureza de função, grande parte são nutricionistas, e é por isso que nós temos tantas mulheres na empresa, elas vão ascendendo, né? E tem sido ótimo, primeiro, pelos números de adesão, se por demanda reprimida ou espaços abertos, ainda não sei, a gente ainda vai medir, mas o pessoal da Vitude passou para a gente que, para um start, né, a adesão está aí por volta de quase 10%, é um percentual muito significativo, a gente tinha como meta 5%, então foi o dobro, e tem sido uma surpresa. Então, essa, especificamente para o indivíduo, e para as rodas de conversa, jornadas de conscientização, desenvolvimento, letramento, enfim, de toda a liderança, a gente tem uma série de iniciativas, o programa de liderança empática é uma delas, outras em parcerias também com profissionais da Vitude que a gente assumiu, e outras práticas que vêm também dos pilares de diversidade, porque a gente tem programas em cada um desses pilares que acabaram se conectando, né? Então, essa interseccionalidade aconteceu meio que naturalmente também. Legal, maravilha. Vou jogar para a Ana Franzotti agora, mais ou menos na mesma linha, para a gente concretizar um pouco de... Beleza, as ideias estão aqui, a gente falou delas, como é que a gente concretiza? Queria que você compartilhasse algum case onde diversidade, equidade, inclusão e saúde mental se conectaram e vocês viram, de fato, o impacto para as pessoas. E até se quiser contar um pouquinho como é que você mede esse impacto, que eu acho que dado seria legal de a gente trazer aqui. Te joguei contra a parede, agora se vira aí. Não, tudo bem, vamos lá, né? Eu acho que, assim, quando a gente fala de diversidade, a gente tem os grupos de afinidade. Os grupos de afinidade, eles são estratégicos para a gente. Então, eles não só são um grupo de acolhimento para os seus, né, que a gente fala, mas também, através das interseccionalidades, a gente também tem participação de outras pessoas que não são só dos grupos, participando de cada grupo. Mas eles são um grupo de acolhimento importante, né? E eles ganharam força naturalmente. Eles não foram criados pela Unilever, eles foram criados pelos colaboradores. Então, começou com o Afrolever, eram 3 estagiárias negras que, em 2018, que se olharam e falaram, não tem ninguém igual a gente. Então, vamos nos reunir aqui? E elas começaram a compartilhar com a gente documentários, filmes, e isso foi crescendo. Isso se transformou num movimento que a gente chama de fazedores. Então, a gente tem o Humanap, que é de mulheres, o Afrolever, pessoas negras, o Proud, LGBTQIAP+, o UniPCD, de pessoas com deficiência, e o Unimen. A gente também tem um de homens. Esse time, eles nos ajudam muito a aportar e a enxergar aquilo que a gente não consegue ver, né, nos grupos todos que a gente tem. Uma outra prática que eu acho que é simples e importante
como a gente viu que as pessoas não procuravam atendimento psicológico, globalmente existe um programa que se chama Champions de Saúde Mental, e a gente implementou no Brasil. Então, assim, todo departamento, toda área, tem aquela pessoa que tem uma escuta boa. É aquela pessoa que todo mundo vai conversar, gosta de tomar um café com ela, etc. Nós criamos um programa estruturado, onde essa pessoa é treinada, ela recebe um treinamento importante, estruturado, de 32 horas, e ela se torna um champion de saúde mental. O que ela faz? Ela acolhe o incômodo. Você pode conversar com qualquer champion de saúde mental que você queira na organização. Então, você não quer falar com o seu chefe, você não quer falar com o RH, você não quer falar com a área médica, você vai lá e fala, nossa, mas eu tenho a Aline. A Aline trabalhou comigo, está aqui na frente. Eu tenho a Aline. Nossa, eu conheço a Aline, vou bater um papo com ela. Esse champion, ele não tem responsabilidade de endereçar o tema, mas ele acolhe essa angústia e ele dá sugestões baseado num protocolo que a gente tem, né? Então, acho que isso é uma prática que, assim, a organização acolheu muito, as pessoas acolheram muito. Então, a gente tem números crescentes de atendimento. Acho que um outro dado também importante de falar é o programa de mentoria. Então, a gente tem programa de mentoria para mulheres. Ano passado, a gente chegou a impactar 500 mulheres em programa de mentoria. E temos turmas específicas para pessoas negras, vamos ter turmas específicas agora esse ano para pessoas com deficiência, que é justamente você ir fortalecendo essa escuta, as relações de trabalho, os endereçamentos que a gente tem. Então, são 3 práticas, talvez, que dão resultado muito rapidamente. Eu tenho um orgulho enorme. Hoje a gente tem champion, a gente tem vice-presidente, tem líder de vendas, que é champion de saúde mental. E é voluntário, né? Então, você vai porque você realmente gosta de fazer aquilo, você gosta dessa escuta. Então, acho que são práticas importantes. Acho que o maior indicador que a gente tem é a nossa pesquisa interna. A gente tem uma pesquisa de clima, anualmente, tem uma que é no meio do ano com menos pessoas, vamos dizer assim. E a gente teve, ano passado, historicamente, os melhores resultados da Unilever globalmente aqui no Brasil, em termos de engajamento, em termos de ambiente seguro psicologicamente, e em termos de se sentir num ambiente que tem diversidade, tem a inclusão e tem a pertencimento. É claro que tem áreas que precisam melhorar, obviamente, né, gente? Lá é uma empresa, né? Tem problema, tudo, como qualquer empresa. Mas, assim, acho que é uma fotografia importante de tudo que vem sendo implementado ao longo dos últimos anos e que a gente consegue colher agora. Perfeito. Eu me recordei aqui, enquanto a Ana falava, acho que nem sempre é fácil a gente conseguir a adesão, né, da alta liderança também para esses programas. Um caminho sempre importante quando a gente consegue, né, e o que a gente fez lá na Sodexo foi colocar um vice-presidente para ser sponsor de cada pilar de diversidade. Então, e criar esses grupos de afinidade. E impulsionou muito, né? Um dos pilares que a gente tem de raças e origens, o grupo agora, né, com o espaço que foi dado, e acho que dar voz às pessoas também dá um impulso enorme, né? Eles criaram, para vocês terem ideia, e depois, se vocês tiverem curiosidade, dá para achar lá no LinkedIn, o nosso manifesto antirracista. Foi criado pelos colaboradores. Eles escreveram, eles desenvolveram, eles chamaram o pessoal para filmar, eles nos mostraram depois, né? E com muito orgulho, assim, ficou maravilhoso. Uma outra prática também que é muito simples e a gente tem uma situação drástica e horrível, né, gente, em relação à violência contra a mulher. Nós criamos há quase 2 anos, um pouquinho mais, um programa chamado Fadas Madrinhas, muito simples, de voluntários que acolhem mulheres para que, no caso, eles não queiram procurar todos os canais que a gente tem,
procurem por essas colegas e colegas, e esse programa já salvou vidas mesmo. Temos lá indicadores, enfim, de tirarmos mulheres de situação de risco de vida. Entre outros, acho que tem programas em relação a pessoas com deficiência, mentorias também para mulheres e também esse recorte das mulheres negras. Existem vários caminhos, eu diria, e que às vezes não demandam de muito investimento, demandam de mais mobilização do que investimento. Então, fico também à disposição para trocar ideias e sugerir oportunidades para a gente conseguir evoluir com essa pauta, no aspecto não só das empresas, mas esse olhar mais social também. Maravilha. O meu contador de tempo ficou amarelo aqui, ou seja, eu tenho que estar em alerta. Está acabando meu tempo, infelizmente está acabando o nosso tempo. Eu queria pontuar só uma questão em relação à violência contra a mulher, que para mim foi muito impactante. A gente tem quase próximo de 50% dos casos registrados de violência contra a mulher com deficiência. Então, a gente tem um impacto muito grande dessa interseccionalidade, que é super pesado para a gente, mas muito presente na nossa realidade até hoje. Eu queria chamar destaque para esse dado também. Gente, 40 segundos no meu relógio para a gente acabar, então não tem mais muito que a gente colaborar. Eu queria que vocês trouxessem uma mensagem final e falassem um pouco das redes de vocês também, para a galera poder acompanhar o conteúdo de vocês. Um encerramento aí por parte de vocês. Bom, agradecer, Tati. Eu costumo dizer o seguinte, que as questões de diversidade, a gente não está falando de ambiente de trabalho, a gente está falando da nossa vida, do mundo. Então, assim, sejamos seres humanos empáticos, sejamos seres humanos interessados, o que eu não sei, eu aprender, e principalmente sejamos seres humanos que incluam, e não excluam. Eu estou no LinkedIn, Ana Paula Franzotti, podem me achar lá, trocar, enfim. Muito obrigada, adorei. Bom, também quero agradecer o espaço criado, o encorajamento para que a gente viesse compartilhar. Também estou disponível para troca, como já falei para vocês. A mensagem que eu quero deixar é que sempre é possível. Já fui chamada de otimista, mas não sou, eu sou uma realista, porque eu acredito que a palavra cria realidade de fato, tá? Não é algo bonito só a ser falado. Acho também que a gente precisa honrar e usar com muita responsabilidade esses legados que estão sendo abertos, esses espaços que estão sendo abertos para a gente. Então, estou muito honrada de estar aqui com vocês hoje. Obrigada, pessoal.